Então Jones Manuel segue debatendo contra 20 conservadores. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e é claro, esse comentário aí também. Minha quarta afirmação é: privatizações pioram os serviços e aumentam as tarifas. É uma boa afirmação, viu? Vamos ver o que vai sair daqui. Davi, tu vai defender a Enel, não, ó. A última pauta do debate é o negócio da Enel, né? Então, gente, realmente, né? Privatizações, elas pioram os serviços e tendem a aumentar as tarifas. Tem coisa a respeito com relação a reclamações. Reclamações com relação à Enel, mas deixa os caras falar, vamos lá, sem interromper tanto. Defender a Enel vai ter outro apagão. Jones, qual a sua idade? Eu tenho 35 anos. 35. Tenho Isso. 44, então você é um pouquinho mais novo que eu, talvez você não é da turma da... Você é quase meu irmão mais velho. Você não foi baixinho da Xuxa, né? Não, fui. Foi? Foi. Vi Cavaleiro do Zodíaco, Power Ranger, Tá, tudo joia. isso. Quando eu tinha meus 10, 12 anos, Isso. eu morava em uma região que a gente não tinha telefone. Perfeito. Era caríssimo. A gente entrava numa fila e quem tinha telefone era considerado rico. Sim. Somente a privatização das linhas telefônicas no Brasil, e isso é um caso clássico, que a gente pode discutir outros casos depois, foi que disponibilizou que cada um hoje tenha 5, 6, 7 chips de celulares. Se não fosse a Não tem absolutamente nenhuma literatura dizendo que a expansão do acesso à telefonia no Brasil tem realmente a ver com privatizações. O que eu sei sobre o assunto, e tem literatura sobre o assunto, é que se deve à tecnologia mesmo, a avanço tecnológico. Mas tá bom, vamos lá. privatização, não haveria telefonia no Brasil. Ô, Davi, mas tu pode me dar outro exemplo de privatização? Veja, esse não é um exemplo de sucesso, mas já eu debato ele. Mas só pra agregar, tu pode me dar outro exemplo, além da telefonia, que eu respondo em bloco as duas questões? Não só telefonia, mas como telecomunicações. Não, A tudo questão bem. de televisão. Não, mas Por exemplo. ampliando o escopo, para além da telecomunicações, já eu respondo ela. Lembrando que, assim, a privatização de telefonia no Brasil é um exemplo muito bom do negócio que a gente sempre cita aqui nas lives aqui no canal, né? O Estado, ele constrói a base tecnológica da parada, a iniciativa privada, ela vai lá e se apropria. A telefonia no Brasil, ela foi cedida à iniciativa privada, assim, por valor muito abaixo do valor patrimonial real. A Telebrás, no caso, né? Foi vendida no ano, assim, perto do ano que eu nasci. Foi vendido nos anos 90. Estima-se que a rede telefônica brasileira, estatal, tinha um valor superior a 100 bilhões de reais. Ela foi vendida por cerca de 20 bilhões. Mas, para além de telecomunicações, tu tem outro exemplo de privatização que supostamente deu certo? Eu vou te fazer o contrário. Eu vou te contar uma uma estatização que não deu certo. Não, vamos. Que não deu certo, que precisou ser privatizada. Então, mas deixa eu responder então a questão da telefonia, por favor. Veja, a telefonia no Brasil, ela era realmente muito cara, o telefone era muito caro, a linha era muito cara, mas isso era na maioria dos países do mundo, porque nos anos 90 a telefonia estava passando por uma mudança na fronteira tecnológica. Acontece, é muito comum acontecer a mesma coisa no computador, por exemplo, nos anos 80, mesmo nos países ricos, nos Estados Unidos, da Europa Ocidental, a maioria das pessoas não tinham computador, porque o computador era muito caro. Os desenvolvimentos tecnológicos deram uma capacidade de escala na produção que fez com que a unidade de computador ficasse mais barato. Então não foi privatização, por exemplo, o mercado de computação sempre foi privado, mas nos anos 80, se você fosse comprar um computador da IBM, era uma fortuna, então a família trabalhadora não conseguia ter. Nos anos 2000, praticamente toda a família dos Estados Unidos tinha um computador em casa, porque teve uma mudança na fronteira tecnológica. O Brasil, quando a telefonia foi privatizada, Há de se mencionar, né? A venda, a concessão do serviço de telefonia brasileiro para a iniciativa privada se dá até hoje com isenção tributária em equipamento de telecomunicação. Tá? Isenção de imposto de importação, ICMS, isso aconteceu lá nos anos 2000 por uma lei que tratava de aparelho de informática. pegou a mudança da fronteira tecnológica que barateou o custo do telefone e que depois, a partir dos anos 2000, vem o celular. Não foi a privatização que produziu isso. Isso aconteceria independente da privatização ou não, como aconteceu, foi pago pela privatização. como aconteceu com a computação. Isso por um lado. Agora, veja, é interessante, Davi, pensar isso como exemplo de sucesso, porque
porque o Brasil tem a terceira telefonia mais cara do mundo inteiro. O Brasil é campeão de reclamações na telefonia. A cobertura é uma porcaria, o custo é caro, o atendimento é um desastre. O Brasil paga mais pelo custo de uma ligação, em média, do que praticamente todos. O exemplo dele é muito bom. Ele fala como se telefonia no Brasil fosse uma beleza, né? Como se esse tipo de serviço fosse uma beleza. Olha a minha live. Olha a minha live caindo. Tá ótimo, realmente tá ótimo depois que privatizou, hein? Dos países do mundo. Então, pensar, é isso. A telefonia é um exemplo de sucesso de privatização. Com a terceira telefonia mais cara do mundo, com esse serviço porco que tá aí, e aí eu fico imaginando a TIM, a Clara e a Vivo ouvindo isso e pensando, pô, a gente é bom. É bom não, viu? É terrível. É um péssimo serviço. Não está bom, está ruim e era pior. Se hoje é caro, era um serviço milionário no começo dos anos 2000, dos anos 90. Mas mudou por causa da fronteira tecnológica, não foi a privatização. O Brasil, por exemplo, ele tinha uma fábrica de bicicletas. Ele precisou privatizar porque aquilo era inútil. Não, tudo bem, Davi, mas... Não tinha utilidade qualquer o Brasil ter uma fábrica de bicicletas. Nunca foi utilizado essa fábrica de bicicletas. Mas qual era a fábrica de bicicleta? Você foi votado. Rapaz, quando a gente chegou na parte da Monark... Qual é a fábrica? É a Monark? Não, era Roda Brasil. Roda Brasil? Sim. Eu desconheço do que ele tá falando. Deixa eu ver aqui se eu acho. Roda Brasil, fábrica de bicicleta. Não tô achando nenhuma fábrica de bicicleta chamada Roda Brasil. Sei lá, empresa de bicicleta chamada Roda Brasil. O que eu tô achando aqui é uma empresa chamada Roda Brasil que faz pneu. Não vai falar do Maduro, não, né? Tu gosta do Maduro, né? Não, Vamos lá. pelo contrário. Ah, nem, gente. Voltou. Aí, tá vendo? Tá caindo a live, né, gente? Tá caindo a live. Pra vocês verem. Essa é a qualidade do serviço de telefonia privatizado. O serviço de internet privatizado. Com certeza. Mas vamos lá. Segue com a Miss Zimbábue e a Monark do debate. Existe esquerda no Brasil que não é petista. Mas vamos de privatização agora? Vamos lá. de privatização. Vai defender a Enel aqui em São Paulo? Não vou defender, não. Eu concordo. Mas tá privada, né? Eu concordo que a privatização no cenário brasileiro deixa a desejar. Por quê? Existe uma legislação no cenário brasileiro que não rege isso de forma decente. Por exemplo. Mas quando a gente olha para cenários estrangeiros, e você falou aqui que é bom a gente ver os modelos internacionais e tudo mais, quando a gente olha para o cenário estrangeiro, a privatização ela traz para o mercado o que a gente chama de competitividade. E o que gera no mercado uma melhor... Muita competitividade, realmente. Muita competitividade. Privatização, a tendência desse libera tudo, que o mercado se regula, leva a monopólio. Sempre leva a monopólios e oligopólios. Mas vamos lá. Hora da qualidade. Por quê? Vamos lá. Eu forneço um tipo de microfone. E eu sou a única que fornece esse tipo de microfone. Você só pode comprar de mim porque eu sou a única que ofereço. Mas ela começou a vender microfone também. Desculpa. Eu vou ser obrigada a melhorar o meu produto e a melhorar o meu preço se eu quiser me manter no mercado. Porque ela vai vir com uma proposta melhor. E isso funciona quando legalmente é regido de forma decente. Tá, vamos lá. A tendência internacional é reversão de privatizações. Aonde? No mundo inteiro, Que inclusive. Deixa eu lhe dar um exemplo. Vamos inclusive, a Inglaterra acabou de reestatizar o setor ferroviário deles, que foi símbolo do neoliberalismo das privatizações. A Inglaterra acabou de reestatizar o setor ferroviário. Na França, o regime de água e de saneamento foi privatizado e está sendo reestatizado. Nos Estados Unidos, ano passado, 322 empresas foram reestatizadas. A tendência nos países da OCDE é de reestatização. Isso por um lado. Por outro lado... Gente, é por conta da crise do neoliberalismo. O neoliberalismo como modelo econômico, assim, ele era dominante nos anos 80 e nos anos 90. Com a crise de 2008, ficou muito claro os limites desse tipo de coisa. Isso leva o mundo, né, uma tendência que a gente está vendo até hoje de se repensar as privatizações, né, de maior fortalecimento de política pública, né, e ampliação de regulação do mercado. Privatização tem setores que são monopolistas. Seu exemplo do microfone não é bom. Então, por exemplo, na energia elétrica, não tem como 10 empresas saírem concorrendo, colocando poste e fio. Monopólio natural, telefonia, energia, saneamento básico, né? No caso, água, né? Transporte ferroviário, como citado aqui. Monopólio natural. São monopólios naturais. O custo de se ter várias empresas concorrentes aqui, ele é muito alto, suficientemente alto para a iniciativa privada
não dá conta. Tem que ser estatal, velho. Tem que ser. Por todo canto. E tá bom aqui, tá? Sendo estatal? Não, mas é privado hoje. Em São Paulo. É privado. A gente tá em São Paulo. O que tá estatizado aqui no Brasil, tá bom? Não, mas o setor de distribuição Tá legal? elétrica tá privatizado há 30 anos. Certo. É uma bosta. Há 30 anos que é privado. E assim, não tem como ter várias empresas no setor É nesse ponto Não, que mas eu minha falo que é uma camarada, privatização. escuta. Não, você pediu um exemplo, deixa eu só te dar Ela interrompe o tempo todo. Ela sai jogando as coisas. Depois, quando ela é refutada, ela muda de assunto o tempo inteiro e sai interrompendo. Mas veja, É não- nesse ponto que eu falo que a privatização no Brasil é feita de forma inadequada. Não, tudo porque bem. Porque é monopolizado. Mas não tem como ter Se a gente concorrência coloca uma legislação que promove a Mas não tem concorrência, como ter isso concorrência melhora. em monopólio natural. Em monopólio natural. É simplesmente monopólio natural. Não tem como ter concorrência. Não tem, velho. Não tem como ter concorrência, não tem como ter 10 metrôs diferentes. Cara, Não tu é tem muito como- trágico. Não é Tu não trágico, acredita não. na mudança. É quer monopo- isolar a gente, não, acha é que não pode monopólio mudar. natural. Mas, gente, é isso, gente. Se vocês não acreditam no monopólio natural, você não tem nada a temer, ele não pode te machucar. Segue. Existe um conceito na Que economia. vida depressiva no Não, Brasil é essa, existe cara? um conceito na economia chamado monopólio natural. O metrô é monopólio natural. Não tem como 10 empresas, cada um fazer seu buraco de metrô. É monopólio natural. Tem, Distribuição de velho. energia elétrica é monopólio natural. Distribuição de água é monopólio natural. Não tem como ter 10 empresas, cada uma passando seu cano. Essas empresas... Só tem como ser privatizado quando isso que eu citei pra vocês acontece. O Estado vai lá e financia toda a estrutura pra fazer a parada e depois vende a preço de banana pra uma empresa privada e garante uma série de incentivos fiscais pra essa empresa. É só desse jeito que funciona. Mas tem como ter 10 propostas diferentes. E ainda assim, continua sendo monopolista. Englobam Tudo bem, melhor. mas E veja, se tem uma legislação que tudo permite bem, essas tudo empresas bem, apresentarem a sua tudo bem. proposta e tira toda a questão da politicagem por trás, toda a questão Mas vamos entender que Ai, não... como é que chama quando rouba? Esqueci a Corrupção. palavra. Isso, tira a questão da corrupção por trás, você dá oportunidade pra melhorar tudo bem, a qualidade mas do vamos serviço oferecido. entender que E existe aí eu não posso jogar tudo que é monopólio, privatização na conta do existe errado. monopólio natural que não tem como ter concorrência como na produção de microfone. Então o problema é o monopólio natural, não a privatização. Mas veja, não tem como não ter monopólio natural, porque tem setores que saem da estrutura do setor, isso não é uma escolha. Por isso que tem que ter uma reforma na legislação. Não, mas não... Gente, olha pra isso. É só não ter o tal do monopólio natural. É só isso. Como se fosse assim, não, o monopólio natural existe porque os políticos corruptos, eles querem que seja assim. Não, gente, é característica do setor que ele será monopolista. Ver a privatização. Mas, minha camarada, veja, tiver reforma que for, não tem como não ter monopólio natural em setores como metrô, distribuição de energia elétrica, distribuição de água. Monopólio natural não é uma escolha, é uma imposição técnica do tipo de serviço que está sendo ofertado. Certo. Perfeito? Fechamos nisso. Fechamos Aí nisso. vamos lá. Qual é a questão no Brasil? Vamos pegar o exemplo de São Paulo, que vive tendo apagão, não é isso? A Enel é controlada pelo governo da Itália. Atenção, meus patriotas. Quem controla a distribuição de energia elétrica no Brasil, aqui em São Paulo, é o governo da Itália. Então vamos criar a legislação que permite que a Enel seja tirada fora e outra empresa que seja regida pelo Brasil ofereça um serviço melhor. Mas- E isso é privatização também. Agora, por que eu tenho que minha botar tudo na patriota. conta do Estado e falar, então, já que a Enel oferece um minha serviço ruim, vamos patriota, botar mas na conta do escute, Estado. O Estado vai escute, oferecer um serviço escute, melhor? Duvido. Escute, sabe por que começou a ter apagão em São Paulo? Porque o governo da Itália está com problema no seu balanço de pagamentos, mandou aumentar o lucro das suas empresas, a Enel saiu cortando funcionários, cortando manutenção para aumentar a taxa de lucro, e aí São Paulo começou a ter apagão. Foi uma decisão do governo da Itália para aumentar a entrada de dólares na sua economia que começou a provocar apagão em São Paulo. Isso é fruto da privatização. O setor elétrico no Brasil está privado há mais de 30 anos. E que precisa mudar. Pausa. Mas Gente, chega. Pelo amor de Deus, essa mina não volta de novo não, né? É isso, gente. O prompt era simplesmente que privatizar aumenta as tarifas e piora os serviços. Sim, em todos os estados onde a Enel assumiu, foram registrados quedas nos indicadores de qualidade. Todos. Em Goiás, por exemplo, o número de reclamações aumentou para 300%. Então a gente vai ficando com um corte por aqui. Se inscreva, deixe seu like e é claro, esse comentário aí também.